Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, e criar programas é meu talento, e meu talento maior ainda é reconhecer as pessoas que fazem cerveja boa. E dessa vez, diretamente de Curitiba, o Raul tá aqui com a gente da Frauenfeld para a estreia desse novo formato de programa que é Anatomia de uma Cerveja, onde a gente vai falar sobre uma cerveja comercial e como que ela foi criada, desde o processo de concepção, tentativas, acertos, erros, até o que a gente bebe no nosso copo e o que a gente tanto gosta. Raul, dá um oi pessoal, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Raul aqui. Uma honra estar participando do Braçagem Forte, ainda mais com um programa novo, algo aí que me interessa muito. Bom demais. E sabe, quem tá também na minha autoestima, além do Raul, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios, como sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que a gente já teve ano passado a Stannis, e também tivemos da Coisa Linda, que foi a degustação de cervejas ácidas, principalmente aprender como julgar cervejas ácidas complexas. E, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Cintia Okawa, Alan George, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte, o link tá no post. Raul, quem é você na fila da cervejaria? Quem é você no Stammtisch? Vamos lá. Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Henrique. Muito legal estar aqui. Prazer todo meu. E eu sou um apaixonado por cerveja alemã e todos os tipos de cerveja que tem, mas acabei indo mais pro lado de cerveja alemã. Eu sou engenheiro civil de formação, então acabei não seguindo muito essa linha de profissão, eu fui mais para a área financeira e tomo cerveja, digamos, cervejas diferentes aí, mais especiais desde 2001, mais ou menos, que foi quando eu comecei. E comecei a estudar sobre cerveja ali em 2004, 2005, que eu ganhei um livro da minha atual esposa, era minha namorada na época, era uma Perguntas e Respostas, foi um austríaco que escreveu, me esqueci agora o nome dele, mas um livro bem legal. E, cara, eu debulhei o livro, era bem facinho de ler e tranquilo, e dava para entender bem. E dali eu não parei mais. Comecei a querer me informar cada vez mais, até que fui fazer a cerveja pela primeira vez em 2009 para 2010. Começou a fazer nas panelinhas em casa. Nas panelinha de alumínio, costurei minha própria bazuca assistindo TV em casa. Coisa linda demais isso, né? Isso é do tempo raiz, da cerveja raiz. É tempo raiz, cara. Eu comprei a malha de inox e tirei uma linha dela mesma e comecei a costurar e fiz minha própria bazuca. Não tinha para vender, não tinha nada. Então assistia alguns vídeos no YouTube, pouca coisa que tinha. Comprei o How to Brew e comecei. E só vai, daí em diante. Vamos lá. Daí em diante não para mais. O cara pensa em desistir várias vezes, mas quando vê aquilo borbulhar, não para mais. Fala, não. É muito... é o tipo de hobby que tu tem um resultado final que tu aproveita. Então, tipo, isso me motiva. Sempre que eu penso que é trabalhoso fazer a abraçagem, eu sempre penso no resultado final. Sempre vai ser legal. É, isso aí. Você vai se apaixonando cada vez mais de acordo com que você vai melhorando os processos. Não só a tua cerveja, mas os processos em si vão ficando cada vez mais familiares. E a vontade de estudar cada vez mais, cada dificuldade que você tem, você vai estudando mais e vai aprendendo cada vez mais, cara, e isso é fascinante pra quem gosta mesmo. Total. E aí, em algum momento, tu tava fazendo a tua cerveja na tua panela, tenho certeza que cervejas excelentes, e daí tu pensou assim, por que não me profissionalizar, né? Por que não ir para não dar mais um passo adiante? Por que não aumentar a minha responsabilidade aqui? E aí tu criou a Frauenfeld. Cara, na verdade, a Frauenfeld, ela foi criada já em 2010, o nome já tem desde 2010,
onde eu fazia, na empresa da família, na churrasqueira atrás, eu fazia as minhas cervejas, e ali acabou se tornando uma pequena cervejaria mesmo. Eu tinha de tudo ali, atendia amigos, clientes, parceiros, todo mundo eu atendia ali. Então, e eu não tinha a intenção de profissionalizar. Eu comecei, a minha primeira cerveja foi uma Helles. Aí a primeira vez que eu cheguei para um cara e falei, não, também faço cerveja em casa, tô fermentando uma Helles em casa, o cara falou, você é maluco. Começa com uma coisa mais fácil. Eu falei, não, cara, era o que eu gostava já. Então, a Frauenfeld começou ali e começou a crescer até que em 2017 para 2018 apareceu um local, que é o Henrique teve o prazer de conhecer lá. Muito prazer, inclusive. Ele é o porão da casa onde meu avô construiu, meu bisavô construiu. Cara, que demais, cara. Isso deve ser mágico, meu. Isso deve ser muito mágico. A minha mãe, ela foi criada ali em cima, então quem tá escutando que conhece a Frauenfeld talvez não saiba disso, mas aquilo ali é da família, tem um poço lá dentro. Você chegou a ver o poço, Henrique, ou não? Não cheguei a ver o poço. Não? Tem um poço ali. Esse poço foi feito pelo meu bisavô, então tem muita história lá dentro, sabe? Tudo aquilo. Caraca! Quando eu vi aquele lugar, e daquele lugar que você viu ali mesmo, aí que eu falei, cara, não tem como, isso aqui precisa ser uma cervejaria. E eu falei, eu vou precisar tirar a Frauenfeld de lá e trazer para cá e fazer uma coisa para poder atender mais pessoas e conseguirem aproveitar mais isso aqui. Cara, agora eu fiquei tocado, cara, porque, imagina, tipo, gerações e mais gerações de família e tu ainda traz as pessoas, botar as pessoas dentro da tua sala de casa, quase, né? E é exatamente isso, porque eu transformei aquilo numa sala, né? Aquilo tem o ar industrial, mas tem uma lareira, eu fiz uns cantinhos bem típico austríaco, sul da Alemanha, onde você é cheio de cantos, né? Então, onde você se sente aconchegante. Curitiba, como aí onde você tá, Henrique, é frio, né, no inverno. A gente tem esse frio, então a gente pode... Curitiba é muito mais frio. Será? Não sei. Com certeza. Mas a gente aproveita isso lá, então a gente acende a lareira, fazemos beer stalking direto da lareira, faço ice box, vamos fazendo várias coisas, curtindo ali o próprio lugar, exatamente que nem se falou, como se fosse uma sala de casa. Isso é uma coisa que me encanta, porque vocês levam muito ao pé da letra aquela cultura, né? A Alemanha, estilo é uma mera coincidência tu conseguir nomear estilos. E essa questão de tentar fazer coisas diferentes é uma coisa que também o pessoal da Lenda, o Eduardo e a Dulce da Lenda também tentavam fazer sempre essas coisas diferentes. Fazer Doppel, Eisbock e fazer não sei o que mais e misturar com uma outra. Ainda dentro da cultura, ainda dentro da tradição, tem muito espaço e vocês fazem isso com maestria. Acho muito massa isso, meus parabéns. A primeira Weizen defumada, por sinal, que eu tomei foi deles há muitos anos atrás. Não sei se eles fazem, mas era muito boa. É excelente, cara. E eles, bom, eu ainda consigo, são grandes amigos meus, eu ainda consigo de vez em quando alguma garrafa do estoque deles, inclusive tomei uma de goiaba esses dias, tava uma Eisbock com goiaba, tava excelente. Que legal. Mas, voltando a Frauenfeld, a gente falou muito sobre cervejas alemãs, eu entendo que a filosofia da cervejaria é um pouco isso, né? É buscar essas tradições alemãs em cerveja, né? Pelo menos falam tanto ou uma grande parcela dos rótulos que ela tem, né? Quando eu falei, não, eu vou criar a Frauenfeld, eu vou trazer ela para o público, a gente estava numa onda cervejeira ali em 2018, 2019, que, cara, era New England IPA, Pastry Stout, estava bombando, já algumas Imperial Sours, com milkshake sour, sei lá, com tudo que era tipo de fruta. Milkshake IPA, Brut IPA, tudo isso surgindo naquela época. E, cara, eu pensei, como que eu vou fazer isso? Porque não é... A New England IPA, eu até faço, gosto de tomar. IPAs eu adoro tomar, mas essas sours eu não curti. A Pastry Stout não é muito a minha onda também. Então, eu acabei falando, cara, como que eu vou abrir uma cervejaria? Só que eu vou ficar fora dessa linha. Mas, quer saber? Eu comecei até a pensar, eu cheguei a fazer no início um projeto para ir para uma linha diferente de cerveja, só que aquilo automaticamente foi puxado, magnetizado para o que eu faço hoje. Eu não tinha como fugir daquilo. Tudo puxava para aquilo. Então eu falei, cara, não adianta, eu não posso lutar contra a corrente, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. É claro, pensando também, né, no cliente, eu não posso só fazer o que eu gosto de fazer. Com certeza. Mas eu podendo entrar numa área onde eu acho que apesar de ter muitas cervejarias no Brasil que fazem estilos alemães, talvez algumas ainda não acessaram alguns estilos que eu gostaria de fazer e apresentar para o público. Então foi aí que foi surgindo.
Foi aí que eu comecei e me dediquei naquilo que eu já fazia em casa, já fazia ali naquela churrasqueira, em casa, entre aspas, na churrasqueira, que eram estilos alemães, que era todos os estilos alemães que você pode imaginar, eu tentava fazer, tentava replicar. A cada estilo eu fazia uma Pils nova. Então eu ia fazendo assim, era isso, cara. E daí acabou indo para esse lado mesmo da escola alemã de cerveja. E é uma triste constatação, né, que infelizmente os guias, principalmente o guia do BJCP, ele limita muito a quantidade de estilos disponíveis na Alemanha. Sim. E tem uma miríade, é enorme a quantidade de estilos diferentes que tem, porque quase que toda região vai ter uma variação ou alguma coisa que difere aquele estilo base para fazer ele diferente o suficiente para ser um estilo, sabe, Rotbier, só para pontuar algumas coisas, Rotbier. Se tu for pegar em Rauchbiers, vai ter Rauchbiers escuras, Rauchbiers claras, Rauchbiers âmbar, tipo, tem uma variedade enorme de coisas que a gente acaba aqui meio que cortando, talvez, esses estilos, agrupando em quantidades menores. E assim, o que você está falando é exatamente isso, faz todo sentido, porque eu costumo dizer que dentro da Alemanha você consegue achar praticamente tudo que você quer beber de qualquer lugar. Então, de qualquer lugar que eu falo, vamos lá, eu quero uma cerveja lupulada vermelha, beleza, você vai ter. Eu quero uma cerveja lupulada clara, você vai ter. Eu quero uma cerveja preta mais alcoólica, você vai ter. Então, por aí você consegue, dentro só da Alemanha, talvez puxar ali para a República Tcheca um pouco, Áustria, você vai conseguir pegar uma gama tão grande de estilos, entre aspas, que para eles isso não é estilos, são cervejas, e acaba que você fica satisfeito com aquilo. Tem muita coisa para fazer. E eu percebi, assim que eu abri a Frauenfeld, eu tinha na minha cabeça que o público conhecia muito a escola alemã, que já era uma coisa batida, que já era uma coisa onde todo mundo já sabe o que é. Cara, eu fui descobrir que não. Eu fui descobrir que a grande maioria das pessoas, principalmente do sul para cima do país, pouco conheciam da escola alemã. Cara, e acabaram indo para a cerveja artesanal, mais a IPA, mais uma Red Ale, alguma coisa nesse sentido, naquela época, e não ia para a escola alemã. Então, eu fui perceber isso depois. E que nem eu estava te falando antes, eu tive a oportunidade de ir várias vezes para a Alemanha. Então, essa biblioteca sensorial que você vai criando, tomando a cerveja lá fresca, da forma como é... Que é muito diferente. E muitas vezes dentro ou muito próximo das cervejarias, como é na Alemanha, isso me trouxe uma bagagem que eu consegui. Eu disse assim, cara, eu vou fazer cervejas aqui, porque eu tomava a mesma cerveja que eu tomava na Alemanha, tomava aqui, e não era a mesma coisa. Eu falava, não tá igual a como é lá. Falei, cara, vamos tentar reproduzir o que é lá aqui. E então isso foi formando a partir do momento que todos os equipamentos da Frauenfeld foram concebidos para fazer cerveja alemã. Que é um diferencial também. Que é um diferencial, então eu consigo fazer decocções duplas, triplas, fermentação aberta para as Weizenbiers ou Doppelbock, se eu quiser. Cara, dá para fazer bastante coisa lá que eu fui copiando, entre aspas, dos processos clássicos da Bavária, principalmente. Tudo que eu ia vendo, visitando de cervejaria, eu fui copiando. Fui tirando foto e fui tentando fazer, reproduzir aqui. Se inspirando. Boa, gostei. Mas isso, eu tenho a impressão que também que no Brasil, a escola alemã, ela ficou conhecida por Weizenbiers e por uma Pilsen que muitas vezes não é uma German Pils, que ela é muito mais uma Pilsner mirando uma Pilsner tcheca do que necessariamente, ou até mesmo uma American Lager, do que mirando realmente uma German Pils como estilo mesmo, né? Como representante do estilo. Mas falando em Pils, né, falando em estilos leves, aí a gente entra no programa mesmo que é. Cara, o que é a Crisp Lager? Porque esse programa é pra gente falar sobre uma cerveja do rótulo, não quer dizer que não vai ter outros programas pra falar de outra cerveja da Frauenfeld, mas aqui a gente vai começar falando da Crisp Lager. Então eu queria entender o que é essa Crisp Lager pra ti, por que uma Crisp Lager, por que uma German Light Beer, por que uma Light Beer? Isso que é o mais curioso pra mim. Por que mirar nesse estilo? Cara, vamos lá. É uma história super curiosa que foi. Eu fiquei bem feliz a hora que você me falou que você queria falar sobre a Crisp, porque ela é especial, assim. A Crisp começou na hora que a cerveja... Eu nunca tinha feito uma German Light Beer em casa. Uhum. Já tinha tomado na Alemanha, mas não tinha feito em casa. E quando a cervejaria ficou pronta, entre aspas, eu tinha feito todos os testes dos equipamentos com água,
Falei, bom, chega uma hora que tem que botar malte nisso e Tem que se comprometer. fazer cerveja. Tem que se comprometer. Vou me comprometer. O que eu posso fazer, cara? O que eu posso fazer uma cerveja que vai pouco malte, vai um malte base praticamente só, vai lúpulo, que não vai uma carralhada de lúpulo para eu não... na minha cabeça, aquele lote provavelmente ia dar errado, alguma coisa assim, eu não ia conseguir acertar a temperatura de fermentação. É o lote de sacrifício, né? Do lote de sacrifício. E então eu desenhei uma receita de uma German Light Beer. Eu fui no BA, comecei a olhar o que tinha de estilos alemães, e, cara, eu olhei e falei, eu não me lembro se o BA ou o BJCP na época, e eu olhei e falei, cara, eu tomei essa assim, tomei a outra lá também, putz, é uma cerveja legal, que tem a ver com o que eu quero, e eu acho que vou por isso. Desenhei a receita, produzi ela, fiz a abraçagem, fermentei, tomei, falei, cara, tá boa essa cerveja, cara, gostei disso aqui. Não vou precisar jogar fora. Tá bem boa. E aí eu já nomeei ela, porque ela tava daquele termo americano, crisp, que é o crocante, né? A gente não tem uma tradução disso para o português, para cerveja, mas... O crisp é uma desgraça, é final seco, crocante, limpo, que termina. Mas quando eu tomei ela, veio essa palavra na minha cabeça e eu falei, cara, é uma crisp, que é uma cerveja crocante alemã. Então... Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí, não, tudo bem. Isso era janeiro, que foi a primeira produção, eu tinha que encher os tanques para começar a abrir a casa e começar a vender. E eu mandei para um concurso brasileiro da cerveja em Blumenau, em 2021, que foi depois da pandemia, porque eu tive que parar tudo na pandemia, né? Toda a obra, e adiou tudo. Sim. Mandei e, cara, ganhou uma medalha de bronze, o primeiro lote. E daí eu falei, opa. Primeiro lote de sacrifício, lote que era para ir pro ralo, ganhou medalha de bronze. Primeiro lote de sacrifício que era para ir pro ralo, ganhou medalha de bronze. Daí eu falei, cara, tem alguma coisa aí, alguém mais gostou fora eu, vou produzir mais. Comecei a fazer e daí não parou mais. A Crisp tá aí até hoje. Inclusive, ela é o meu starter de levedura da minha cervejaria. É dali que sai todas as outras cervejas. Ela é o início de tudo, por isso a importância dela hoje para Frauenfeld. Se a fermentação dela não for, e a gente pode falar sobre isso daqui a pouco em receita, é uma cerveja muito sensível. Se a fermentação dela não for muito cuidada, eu vou acabar perdendo dinheiro, perdendo talvez até outros lotes. Total, porque, vamos lá, German Light Beer é uma cerveja extremamente leve, ela é quase como se fosse uma Session German Pils, apesar de que ela não é tão amarga quanto uma German Pils. Lá no episódio 217 a gente falou como o BJCP vê esse estilo, mas ela, em linhas gerais, é uma cerveja aí na faixa dos seus 13,5% de álcool, uma cerveja leve, refrescante, é uma cerveja para ser bebida em quantidade, muita quantidade mesmo, e ela é meio que a tua porta de entrada no teu portfólio. Ela é a tua cerveja que o pessoal chama de guerrilha, né? Cerveja de guerrilha. Ela é a cerveja de guerrilha, porém ela é a cerveja de guerrilha principalmente do Frauenfeld Keller, que é o lugar onde ali você foi, que é o brew pub da Frauenfeld. Ali ela é a mais vendida. Interessante. Porém, para fora dali ela não vende tanto. A Pils vende muito mais que ela, por exemplo. É mesmo? Isso é uma coisa curiosa, porque parece que agora, não sei se com essa onda de baixo álcool, não sei o que está acontecendo, o povo está descobrindo ela. Então as vendas dela para fora estão aumentando. Acho que faz sentido, a gente vem notando uma mudança, né, de hábito de consumo, buscando cervejas mais leves, né, bem mais leves. Sim, cara, e daí, então ela é a minha porta de entrada realmente para a marca, principalmente para pessoas que não são cervejeiras. É uma cerveja que agrada, e ela agrada, é engraçado, cara. A Crisp, ela tem uma característica que ela agrada desde o cara que aparece lá, entre aspas, perdido, querendo tomar apenas uma cerveja gelada. Ele nunca ouviu falar de escola alemã, o cara não sabe nada, ele quer tomar uma cerveja gelada, ele agrada esse cara. E ela agrada aquele beer geek, untapped guy que vai lá, toma de tudo e entre elas toma a Crisp, porque fala, cara, isso aqui é muito bom, é muito fácil de tomar e é muito gostoso para ficar tomando durante tempo e você não fica bêbado, você vai bebendo ela e vai curtindo. A impressão que eu fiquei é que se a pessoa não ler realmente, não olhar e ver o teor alcoólico dela, é uma cerveja que ela não passa como uma cerveja session, ela não passa como uma cerveja de baixo teor alcoólico, sabe? Ela é uma cerveja com todas as características, ela não tem nada sensorialmente falando que indique que ela é session.
pra mim. Exato, e a prova disso é que essas pessoas, elas nem perguntam se ela é fraquinha, elas falam, nossa, gostosa, né, levinha, eu falo, levinha, isso aí. Levinha é uma boa característica para quem não é o consumidor, que é o consumidor médio, né? E tem esse desafio. Eu achei outra coisa que é uma pergunta, não é uma constatação, é que tu criou ela porque tu queria criar ela. Então tu não criou já buscando esse mercado, tu não criou buscando o consumidor, tu criou porque era o teu processo, tu precisava fazer uma cerveja e saiu uma coisa boa ali. Então, como é que ela sempre foi bem vista, sempre foi... tu não teve que fazer um trabalho de convencimento com as pessoas em cima dessa cerveja. Porque eu não me lembro de outra cervejaria que tem uma Light Beer no seu portfólio, por exemplo. Eu acho que fixo no portfólio como a Frauenfeld, eu acho que não tem. Tem outras cervejarias que fazem, mas acho que são sazonais, ou de vez em quando, ou fez uma vez na vida, não sei. Eu não tô lembrando também de outra. Mas ela é uma cerveja que... Desde o início, que nem você falou, eu não pensei num público direto nela. Ela foi uma cerveja teste, que deu muito certo, que agradou todo mundo e me agradou principalmente. Hoje é a cerveja que eu mais tomo da Frauenfeld, é ela. Pô, não tem como não, né? E tu falou um pouquinho sobre referências, né? Quando tu tava, tomei essa cerveja em tal lugar. Que referências que tu tinha? Tu lembra quais eram as cervejarias que tu tava buscando referência? Olha, essa aqui ficou parecida... Essa receita aqui faz sentido. Tem uma cervejaria que fica ali bem na fronteira entre a Alemanha e a Áustria, que é eu não vou me lembrar exatamente o nome da cervejaria, mas a cerveja é a Schönhelmer, que é eles têm uma Pils que é excelente, e eles têm essa Light Beer deles. Ela é uma cervejaria bem conhecida, ganhou vários European Beer Stars, é uma cervejaria muito boa de lá. E quando eu tomei essa cerveja, eu fiquei impressionado com o troço, assim, porque era muito boa de tomar e muito fácil de tomar. Total. Ela é mais amarga do que a Crisp. A Crisp é um pouco menos amarga. A Crisp tem 13 IBU, se eu não me engano. 13 ou 14. E essa que eu tomei na época, eu acho que devia ter perto de 18, 20, alguma coisa assim. Então, mas era mais ou menos o mesmo teor alcoólico, assim, delas. Entendi. E depois tem também a Bitburger. Acho que tem uma Light Beer. A Bitburger tem. Bitburger Light. E daí tem as Weizenbiers, como a Paulaner, a Light também, tem Weizenbier Light, mas aí sai um pouco da linha da Crisp, né? Total. E uma coisa que as pessoas não têm noção também, talvez por causa do tipo de importação que a gente tem aqui no Brasil, é que as pessoas dizem que a cerveja alemã, geralmente ela tem um amargor mais presente. Ela não são... Tu vai tomar ela nas cervejarias, lógico, tem um backbone de malte, mas elas têm um amargor geralmente firme, suficiente pra tu notar que, opa, tem alguma coisa diferente aqui. As cervejas que chegam em garrafa, principalmente aqui no Brasil, elas não correspondem muito à realidade do que tu toma lá, infelizmente. Não sei se tu também percebeu isso tomando cerveja lá. Não, com certeza. Inclusive é digamos aí, uma das missões da Frauenfeld é trazer essa experiência para o cliente aqui, de como se estivesse tomando uma cerveja alemã lá. Eu acho que a cerveja alemã, os estilos alemães são um dos que mais sofrem com essa viagem, sabe? De lá para cá. Nossa, muito, 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 muito. Eles chegam aqui muito cansadão. Tem Pils que chega aqui que você fala, cara, não dá para tomar isso aqui. É um papelão, é uma coisa esquisita que não dá. E muita gente tinha isso como referência de cerveja alemã. Sim. E não é, né? Então, quando você toma a própria Weizenbier, que é uma cerveja que, na minha opinião, muita gente da nossa época aí começou tomando com ela, eu também comecei tomando ela lá em 2001, se eu não me engano, 2002, a Erdinger, que veio para o Brasil e tudo mais, ela é uma cerveja que também, quando você toma lá, você fala, nossa, cara, isso aqui é espetacular, é diferente de tudo que eu já tomei com Weizenbiers no Brasil, sabe? As Weizen da Schneider Weiss tem aroma de lúpulo. Tem aroma de lúpulo nelas. É isso, tu pega uma Sommer, ela vai ter aroma de lúpulo. É isso que eu achei incrível tomando lá. E as pessoas não acreditam nisso, mas ela tem aroma de lúpulo. Exatamente. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova para comprar. Falando de Crisp, cara, foi lá, fez a primeira, já deu certo, mas eu entendo que
Para a próxima, tu deve ter feito alguma mudança, né? Teve alguma coisa que de cara, apesar de tu ter gostado, tu pensou assim, para a próxima, isso aqui não deu muito certo, eu gostaria de melhorar isso aqui. Teve algum ponto, assim, de correção, ou tu disse assim, sou muito bom, acertei de primeira? Não, isso eu acho que nunca, né? Nenhum cervejeiro aceita que acertou de primeira, né? Sempre acha alguma coisa para melhorar. Né? Sempre tem interação. Eu, principalmente, a fermentação foi uma coisa que me incomodou um pouco nessa primeira, eu queria melhorar isso. Não tive um controle tão bom de fermentação como eu queria ter tido. Equipamento novo também, né? Equipamento novo, eu não tinha tanto, não conhecia a inércia. Você trabalhando com tanques maiores, até então eu trabalhava com fermentadores de, como que é aquele plástico? Polipropileno, PP. Polipropileno, E eu trabalhava com aquilo, então era pequeno, já era de 50 litros e ficava naquilo, sabe? Depois que eu fui para o inox, e depois que eu fui para o inox maior, então a inércia muda, as coisas mudam lá dentro. Eu mudei algumas coisas na minha fermentação, eu mudei o amargor da cerveja, eu ajustei ele. A minha primeira era mais amarga. Para baixo ou para cima? Eu baixei um pouco. Baixou, interessante. A primeira estava mais amarga, apesar de que eu tinha gostado dela mais amarga, eu quis que ela fosse um pouco mais democrática, eu quis que ela alcançasse mais gente e fosse uma cerveja. A partir do momento que eu decidi, disse, não, eu vou fazer a cerveja mais vezes, eu vou trazer. E eu coloquei um pouco mais de aroma de lúpulo realmente nela do que saiu na primeira leva. Então eu dei uma ajustada também na minha lupulagem, principalmente no final da fervura ali, onde eu dei uma ajustadinha. Ela vai pouco lúpulo, ela não é uma cerveja lupulada, eu não considero ela assim. Sim, claro. Mas eu queria ter aquele frescor do lúpulo na hora que você sente ela no nariz, sabe? Então foram as principais mudanças aí. E volta e meia, cara, às vezes eu penso nela em mudar alguma coisa, hoje em dia eu não mudo, só se acontece alguma coisa, mas raramente dá alguma diferença aí. E entendendo que teve essas alterações, pelo menos no primeiros lotes, né? Quanto tempo levou até vocês chegarem, tipo, essa é a crisp derradeira, essa é a versão que eu quero continuar fazendo, talvez com ajustes mínimos, mas, sabe, a OG tá certa pra mim, a FG tá certa, o corpo tá onde eu quero, o equilíbrio tá onde eu quero, o amargor tá onde eu quero. Quanto tempo, quantas interações, né, no processo tu teve até chegar nessa receita final? Eu acho que deve ter sido no terceiro lote. Segundo ou terceiro lote, o terceiro lote, eu acho, que eu peguei e falei, não, é isso que eu quero, é isso que ela vai ser. E defini ali. Rápido, né? Porque então, considerando que foi uma receita que tu não adaptou do mundo caseiro para o mundo profissional, né? Mundo comercial, foi rápido. Eu achei 3 interações é muito rápido para resolver uma receita, rápido, né? Ela foi assustadoramente rápida, porque eu não esperava isso. Mas eu cheguei numa hora que eu falei, cara, não vou mais mudar ela. Ela tá assim, eu gostei dela e ela vai ficar assim. E ela ficou dessa forma como é até hoje. Então eu acho que, se eu não me engano, é a segunda cerveja mais premiada da Frankfeld, ou por aí. Ela ganhou muitos prêmios. Então eu falei, não, é isso aí. Acertei e vou deixar assim, sabe? Só sempre cuidando muito da fermentação, sempre. Isso é uma coisa que a gente fica em cima dela o tempo todo. É uma delicadeza, né? Porque, vamos lá, tu falou de hazy IPAs, a gente falou de outros, até mesmo outros estilos alemães, com perfil maltado mais presente, ou perfil de malte escuro mais presente, aí a gente poderia falar Dunkel, a gente poderia falar coisas assim, elas são mais permissivas quanto à fermentação, porque competem com outros fatores ali, né? Uma falha mais, uma esterificação extra ou alguma coisa do gênero que dá fermentação, vai competir com o maltado mais presente e muitas vezes passa, né? Tipo, passa desapercebido. Agora, nessa cerveja aqui, ela é quase como se fosse uma folha em branco, né? Uma folha vazia, que tu tem... Qualquer coisa tem que estar muito bem escolhida para ela existir ali. E tem que estar muito equilibrado, né? Você tem que... A Lager em si é uma cerveja em que dá muito trabalho para a fermentação não aparecer. Então, o objetivo é a fermentação ela ser uma cerveja limpa, e ela é uma cerveja que a fermentação Lager em si ela é muito delicada. Ela é um dos pontos principais. Todo mundo fala, o ponto forte da cerveja belga é a fermentação. Cara, eu diria que da alemã também é. Total, concordo.
ser limpa é muito, muito difícil. Cara, ok, nas características sensoriais da cerveja belga aparece a fermentação. Beleza, ok, concordo. Mas como para você fazer um produto bem feito, a fermentação da lager, ela é muito, muito importante. Ela tem uma importância fundamental na receita que você está fazendo. Então, a quantidade de células que você vai usar, que é um exagero, a gente usa aqui um monte de célula. A quantidade de cuidados que você tem com temperaturas do tanque. Exposição ao oxigênio. Exposição com oxigênio nem se fala, mas a gente faz análises de temperatura a cada 6 meses dos tanques. Então, eu faço uma calibração de temperatura de todos os tanques para alinhar e para saber de que exatamente aquilo que eu estou vendo é a temperatura que está acontecendo dentro da fermentação. Então a gente tem todos esses cuidados. Eu começo sempre todas as minhas lagers com uma fermentação com uma temperatura muito baixa. É uma fermentação longa e calma. Não acelero ela, faço ela tranquila. Então aprendi isso com uma cervejaria, com a Trummer, uma cervejaria da Áustria, que eu sigo a mesma fermentação deles basicamente. Então é assim. É um cuidado excessivo em tudo para ela ficar equilibrada do jeito que a Crisp é. Então, já que tu quer muito falar sobre processo, vamos falar então sobre como braçar uma Crisp Lager. Então, vamos tentando fazer esse comparativo entre o universo que tu vive hoje, comercial, né? E tentar trazer isso para a realidade de quem quer fazer, quer tentar replicar ela em casa, de certa forma. O que tu tem de maltes nessa cerveja? Puro malt Pilsen, só. Alguma preferência de maltaria? Tu acha que isso faz diferença? A Crisp é a única cerveja minha que é usado 100% malte agrária. 100% malte agrária. O Pilsen padrão, não o extra pálido aquele. Não, o Pilsen padrão. Não usei o pálido ainda. Até quero experimentar para ver como que é, mas é o padrão, não tinha o pálido na época. Todas as outras minhas cervejas usam como base o Weyermann. Mas... Por quê? Por que usar o agrária e não usar Weyermann? Por quê? Porque o Weyermann é muito pesado? Não, porque, cara, quando ela começou, como foi agrária, como ela começou com uma cerveja teste, e o intuito dela era ser uma cerveja onde eu não ia perder tanto dinheiro caso ela desse errado, eu escolhi um malte um pouco mais barato. Ah, claro. A partir do momento em que eu experimentei ela a primeira vez, e eu senti que eu não queria que o malte Pilsen aparecesse como ele aparece se eu usasse Weyermann, eu disse, cara, o Agrária tá encaixando bem nisso aqui. Eu tô gostando do Agrária nisso aqui. E eu acabei continuando. Então eu continuei e nunca mais parei de fazer ela com... É a única cerveja minha que é 100% malte agrário. Engraçado, né? Boa. Interessante, mas eu entendo a escolha porque eu sempre bato nesse martelo que é o Pilsen da Weyermann, ele tem mais caráter. O Pilsen da Agrária é um Pilsen mais neutro. O da Weyermann, ele é um Pilsen que ele tem mais cor. Eu acho que ele é 0,5 mais escuro, ou chega a ser 1, dependendo do lote. E ele é um caráter mais presente, tem um sabor extra. Não, é inevitável. Ele tem, é fato, ele tem mais cor. Eu queria uma cerveja super clara, leve, onde não aparecesse aquilo, e o pouco lúpulo que vai, eu queria que ele sobressaísse. Então eu queria que ele aparecesse ali, eu não queria que o malte passasse por cima dele. Então eu acabei utilizando isso aí. E o que tu escolheu de lúpulo para essa cerveja? Cara, o lúpulo dela, vou até abrir, mas se eu não me engano são os raletais básicos. Deixa eu ver aqui. Cara, ela vai Perle, Hersbrucker e Mittelfrüh. São 3 tipos de lúpulo. Basicamente, o Hersbrucker e o Mittelfrüh mais pro final da fervura. Uhum. E o Perle lá no começo. Esse Perle daria para substituir, por exemplo, por um Magnumzinho lá no começo, sem problema, sem perder absolutamente nada. De boassa, sem perder nada, né? Daria para fazer isso. Nesse caso, eu quis porque lá no começo eu sempre tive muito cuidado com a qualidade do amargor da cerveja. Então, eu não queria alguma coisa com alfa tão alto para atrapalhar o amargor numa cerveja tão leve e tão fina, digamos assim. Sim. E aí eu escolhi o Perle. Mas depois de 5 anos que tem a Frauenfeld hoje, eu diria que daria para fazer com o Magnum sem problema nenhum. Ele bem inserido lá no First Wort ou nos 60 minutos, daria tranquilo. E daí tu divide essas cargas entre uma carga realmente de amargor lá nos 60 minutos e uma carga finalzinho de fervura? Não, eu coloco... Vamos lá, já indo pro final da fervura, né? Então eu faço um First Wort lá no começo, uhum, e depois vem 15 minutos, tem mais uma inserção e 5 minutos outra. Boa. Ela não tem inserção de zero e nem hopstand, ela só tem ali nos 5 minutos.
finais, que daí entra para mim, que é o Hersbrucker, que para mim é um dos melhores lúpulos alemães que tem. Hersbrucker e Mittelfrüh. E Mittelfrüh, entra os dois para dar aquela pegada mesmo e aquela característica no amargor. E apesar de ser uma cerveja, ela vai uma quantidadezinha de lúpulo boa, porque eu coloco a grande parte do IBU da cerveja eu coloco pro final, então não faço lá no começo. Interessante. Apesar que eu sempre gosto de ter algum lúpulo no First Wort, sempre. Eu acho que aquele amargor dos 60, ele traz também uma vantagem para a cerveja, ele traz uma característica legal para a cerveja, mas tem que ser muito sutil. O que eu gosto é de trabalhar sempre no final da fervura com uma quantidade maior de lúpulo para aumentar o IBU no final da fervura do que lá no começo da fervura. Lúpulo em pellet. Pellet, só uso pellet. E tu falou entre 13 e 14 IBUs, se eu me recordo bem, é isso? Ela tem 13 IBUs. 13 IBUs. 13 IBUs. Perfeito. Se você pegar o estilo, pelo que eu tô vendo aqui até, o estilo, ele vai de 15 a 28, se eu não me engano. Então ela tá um pouco abaixo do que seria o 15. Não, imperceptível. Quem é que nota 2 IBUs de diferença? Ninguém. Não, ninguém. Laboratório nota. Quando eu fiz uma análise dela de IBU, ela tava dando mais, agora eu lembrei. Ela tava dando lá perto de uns 18, por aí, que ela tava mesmo? dando acima. Ela tava dando acima numa... Real não parece, né? E a gente falou bastante de fermentação, do cuidado, né, que tu tem com a fermentação, sobre inclusive usar ela como meio de propagação para outras fermentações. Que levedura que tu usa para fermentar ela? Famosa 3470. 3470, olha aí. Pessoal, nesse momento tem gente gritando de horror. Gritando, eu sei. E assim, quer ver gritarem mais? Eu gosto do SO2 do enxofre que a 3470 proporciona nela. O SO2, não o H2S, calma. Sim. O enxofre que dá aquele frescor, o enxofre que traz aquela refrescância na cerveja. O enxofre que dá o frescor. Porque eu sempre tenho que explicar isso para bastante gente, porque a hora que você toma uma cerveja como... Vamos pegar uma Augustiner em Munique e você pega ela do barril de madeira super fresca dentro da cervejaria, ela tem aquele aroma. Ela tem aquele aroma e aquele aroma se dissipa no copo relativamente rápido, mas ele tá lá na hora que é servido. E isso me traz uma lembrança muito boa, isso me traz uma coisa muito boa. Então eu quis manter isso meio que como uma assinatura da Frauenfeld, você ter cervejas que apareçam o enxofre nela, o SO2, e isso vai desaparecendo, porque ele é extremamente volátil, então ele vai desaparecendo durante o copo. E tem outra coisa, eu quis muito isso também por causa da oxidação da cerveja. Como ele é um antioxidante natural, quanto mais SO2 eu tiver na minha cerveja, eu vou ter um cuidado maior com isso. Na hora, é muito claro, se eu tomo ela no tanque, ou a Pils, ou qualquer outra cerveja minha no tanque, tem muito. Na hora que ela vai para o barril, por mais que eu tenha todo o cuidado com CO2 dentro do barril, com tudo, ela perde um pouquinho. Na hora que ela vai para a torneira ou vai para a lata, ela perde mais ainda. Então, isso para mim já é a prova de que ele está ali para alguma coisa. Ele já teve alguma reação com oxigênio, pouco oxigênio que pode aparecer ali, e ele vai desaparecendo aos poucos com essa reação. Então, eu sempre falo, cara, não reclame de ter o enxofre na tua cerveja. De novo, estou falando do enxofre SO2, não do H2S, porque ele vai te trazer muitos benefícios para a tua cerveja, principalmente a lager, para você por causa da oxidação. E além de ser super volátil, também sensorialmente, a gente se acostuma rápido. Com o enxofre, né? Tem essa questão também. O nosso nariz se acostuma muito rápido com o enxofre. A única coisa que eu não me acostumei é com o diacetil. Isso não dá pra se acostumar. Mas diacetil é uma desgraça. Não. Diacetil, eu acho muito enjoativo. As tchecas com diacetil eu não consigo, cara. Quando eu faço tcheca, eu falo, a minha não vai ter diacetil, não tem como. Mas sabe o que me mata? E me mata mesmo? É fenólico. Eu sou muito sensível pra fenólico. Qualquer tipo de fenólico. Fenólico bom e fenólico ruim. Eu sou muito sensível. É uma desgraça beber cerveja belga pra mim. E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. E tu falou que tu usa um regime de fermentação de temperaturas de uma cervejaria da fronteira da Alemanha. Ela é da Áustria, ali no norte de Salzburg, ali, Trummer. Norte de Salzburg. E qual é esse perfil? Tu faz que nem os alemães que começam em 5, 6 graus? Não, eu começo em 9 graus a minha fermentação. 9 graus. E ela dura
claro, depende de fermentação para fermentação, mas o normal dela é durar 9 a 10 dias, onde ela fica fermentando e já com o diacetil, já com a parada de diacetil. Então eu dou bastante tempo para ela, depois que ela repete, na hora que eu chego na minha FG, aí, no meu extrato final, eu deixo ela repetindo ainda no tanque por mais uns 2 ou 3 dias. Isso é extremamente importante para quem for fazer lager. Deixa, porque vai ter reação. Se você não fizer ali, depois vai ter reação no teu barril e vai criar diacetil lá, e na hora que você tomar ali tá bom, e depois que você carbonatar na tua garrafa aí em casa ou levar pro teu keg ou alguma coisa assim, vai aparecer. Então, dá tempo para ela. Dá tempo que ela vai sumir com tudo isso. E tu usa direto a 9? 9 do início ao fim, ou tu aumenta mais pro fim? Não, eu vou subindo. Vai subindo 1 grau a cada 2 dias, tipo isso? Não, os primeiros 3 dias são os dias mais importantes aí. Pra segurar éster, segurar todos os precursores. Tá, então, claro, isso depende, eu tô falando em dias, mas o certo é a gente falar aí em atenuação, tá? Mas vamos lá, para entender mais aí, os 3 primeiros dias é o mais importante. Então eu tento trabalhar numa temperatura mais baixa, com uma fermentação não tão acelerada, uma fermentação mais lenta. Isso não quer dizer que tem pouco fermento, tá? Que tem pouca célula, tem muita célula lá dentro, mas elas estão de boa, elas estão relaxadas e trabalhando tranquilas. Depois disso, eu começo, depois que passa todo o processo de multiplicação celular, que passa toda essa fase mais crítica, eu começo a subir a temperatura e começo a ir devagar, 1 grau por dia, mais ou menos, até chegar em 15 graus. Ah, perfeito, entendi. Então eu vou aproveitando a própria inércia da fermentação, vou subindo isso, e esse é um caso, é uma coisa importante, você não perder essa inércia da subida de temperatura da fermentação, principalmente em cidades frias como Curitiba, porque depois de esquentar você não vai conseguir. Então, vai dar besteira, não vai funcionar, sabe? E ainda mais nesse estilo que a gente tá falando, né? Tu quer incentivar que ela termine bem seca, tu quer que ela tenha uma fermentação saudável até o fim, que ela consuma todos os açúcares. Então, conforme tu vai subindo, tu vai mantendo a atividade das células ativa, né? Tu vai continuando, olha, incentivando. E tu já faz o descanso de acetil junto, né? Já vai mais pro final ali, tu já tá em temperatura de descanso de acetil. Daí você já passou, a partir dos 13 graus mais ou menos, você já tá teoricamente em descanso de acetil. Eu considero sempre 5 graus acima do início da tua fermentação, então uns 13, você já tá, então dali pra frente já tá consumindo o que vai se tornar de acetil ali na frente, né? Perfeito. E água? Eu não sei como é que é o perfil de água de Curitiba, principalmente o perfil de água que tu usa na cervejaria. Mas o que tu mira? Tu faz algum tipo de correção muito grande no teu perfil de água? Não, na Crisp, principalmente, correção bem leve de água, coisa mais para ajuste realmente. Se eu vejo que a análise está dando alguma diferença de água, eu faço alguns ajustes, mas ela não é uma cerveja onde vai um ajuste de água com sais tão grande assim. É pouca coisa. A mineralidade de água de Curitiba que tu tem acesso é baixa, então? É baixa. Cara, eu coloco ali, o coreto e cálcio dá uns 50 gramas e o gypsum, que é o sulfeto de cálcio, dá mais uns 50 gramas, 60 gramas, alguma coisa assim. Isso pra, só pra ter níveis mínimos de cálcio, magnésio e... Exatamente. Basicamente, tu tá... O cálcio vai ajudar na clarificação, basicamente eu tô ajustando algumas coisinhas ali pra ajudar ela só. Padrões mínimos. Eu dou mais importância pro zinco na fermentação. Isso sim, eu não deixo de colocar em forma alguma, principalmente ajuste de pH na fervura e na lavagem. Então, esses, para mim, são, nesse caso da Crisp, são mais importantes até do que os sais, nesse caso. Tu busca 5.3 de fervura, 5.2? 5.2, 5.3 de fervura, exatamente. Uhum. E água de lavagem a gente baixa aí para uns 5, às vezes é um pouco abaixo de 5 de pH. Perfeito. A gente falou da fermentação e mostura. Que perfil de mostura que tu faz considerando aí que tu quer uma boa atenuação, que tu quer que ela fique sequinha, imagino que decocção não faz sentido nenhum nessa cerveja. Nenhum, não faço decocção nela, não pretendo fazer. A Crisp, ela, como muitas cervejas minhas, eu faço uma sacrificação muito baixa, em torno de 62 graus mais ou menos. Uhum. Então eu... Por quanto tempo? Faz um Hochkurs? Cara, eu faço ali por uns 45 minutos, por aí. Ok. E eu arrio o malte a 55 graus, então eu deixo ali só o tempo daquela subidinha para uma protease e chega ali nos 62 e priorizo essa cadeia curta de açúcares. Ela não sacrifica nessa temperatura, ela não vai sacrificar, então não se assustem, não esperem isso.
Aí eu vou para 70 graus ou 72 graus, dependendo de como é. Isso é bem clássico na escola alemã, você dá essa parada nos 70 graus ali para dar essa sacarificada. Mais curta, né? Curta, dura 15 minutinhos, 10 minutinhos, ali que vai sacarificar. É o Hochkurs clássico. É o Hochkurs clássico. E daí ali que ela vai sacarificar, vai dar o iodo e depois vai pro mash out. No meu caso, 78. 78. Mas quando tu faz tua RIA 55, tu faz aquela rampa clássica alemã que é iniciar em 55 e já ir subindo a temperatura para a próxima rampa? Exatamente. 1 grau por minuto ali para já... 1 grau por minuto. 1 grau por minuto até chegar no 62. Saquei. É bem interessante isso, porque tu tá dando nutrientes pra tua fermentação, tu tá garantindo, tipo, proteínas de pesos corretos, né? Pra depois na tua espuma, porque isso é importante também, né? Uma cerveja que tem baixa carga proteica, se a gente for parar pra pensar. Tem pouco malte. Muito baixo, muito pouco malte. Inclusive, eu fiz uma cerveja agora, que é uma low alcohol de verdade. Ela tem 2,4 de álcool, é uma Märzen Bier com 2,4 de álcool. Interessante. Ela tem mais espuma que a Crisp. Ela vai menos malte e tem mais espuma, porque ela vai mais malte especial nela. Total, hein? Então ela traz mais uma carga proteica, e ficou bem claro isso, cara. Eu fiquei impressionado com a espuma dessa cerveja, ficou linda, assim, sabe? E a Crisp, ela sofre um pouquinho com a espuma por causa dessa carga proteica. É uma coisa que eu gostaria até, talvez, fazer algum ajuste aí um dia na minha vida, dar uma melhorada nessa carga proteica dela, só para melhorar a espuma realmente. Isso não é um defeito, né? É até uma questão do malte da Agrária também, né? Ele é um malte que tem uma carga proteica menor do que da Weihenmain, por exemplo. Isso é um trade-off que tu faz, é uma troca que tu faz. Beleza, eu quero um malte mais claro, um malte com menos caráter, e ele tem menos proteína. É isso aí. É exatamente isso aí. E ele acaba ficando assim. E tu matura essa cerveja por quanto tempo? Depois de toda a parte de fermentação, que tu já disse que tu faz uma fermentação, principalmente deixa uns dias, né, pós a fermentação terminar, ainda para fazer a famosa limpeza, né, limpar os subprodutos de fermentação, tu ainda matura ela por algum tempo a frio mesmo? Eu daí baixo a temperatura, maturo ela a 0 grau por 20, 22 dias, 24 dias... dependendo de como está o uso do tanque, mas nunca menos de 20 dias. Nunca menos. E tu usa algum clarificante exógeno? Não. Interessante. Só tempo mesmo. Só tempo mesmo. Não usa tempo em gotas? Não. Que nem o pessoal usa. Não. Inclusive, eu já fiz alguns testes em barril, com sílica, com alguma coisa para ver como que ela ficaria. Mas, cara, não achei que me trouxe grandes vantagens que eu poderia... O que acontece é que no tanque maior, quando eu estou falando maior, vamos lá, um tanque de 500 litros, ou que não é que é um tanque pequeno ainda, um tanque de 500 ou um tanque de 1000, mesmo com esses 20 e poucos dias, é difícil ela clarificar. Uhum. Você tem uma revolução ali dentro, na hora que liga o frio para o frio, liga o frio para o frio, então ela dá aquela mexida ali dentro, então ela acaba não clarificando da forma como eu gostaria, ela vai clarificar de verdade na hora que eu vou para um tanque meu ou de invase em lata, ou para barril. Entendi. No barril ela clarifica e fica limpinha, mas eu tenho um tanque pulmão para invase em lata, que daí sim ali ela clarifica. Show de bola. E carbonatação, mais pro fim aqui do processo, carbonatação tu mira, ela é uma cerveja que tá bem carbonatada, né? Ela deve ter pelo menos uns 2.5, 2.6 volumes, né? Ela vai aí, eu miro no 2.6, às vezes 2.7, dependendo de como tá. Mas 2.6 é a mira dela ali. Pra ajudar na sensação de secura, pra ajudar nessa sensação de crispness na boca, né? O nome dela, né? É o crisp. Exatamente. E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou loucamente, você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado, tu pode usar os equipamentos da Easy Brew, com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço, você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Pra quem tá ouvindo, né, todo esse processo, primeiro que, tipo, é uma tristeza essa hora eu estar em Osório, no Rio Grande do Sul, e não poder tomar uma Crisp aqui. Tipo, no máximo que eu vou fazer é olhar pra minhas torneiras pra ver o que eu poderia. Vou tomar uma Ordinary Bitter. Mas
Pra quem tá buscando, né, fazer essa cerveja, o que tu poderia, especificamente essa cerveja, ou pelo menos se inspirando na tua cerveja, o que tu daria de dicas pra essa pessoa fazer uma cerveja leve, sem ficar rala, fazer uma drinkability sem precisar ficar se preocupando com álcool? O que seriam as dicas de ouro que tu poderia trazer como uma pessoa premiadíssima com a sua cerveja? Obrigado pelo premiadíssimo, né, cara? Mas Poxa, é mesmo? Se tu tomar o segundo, tu ganha um monte de medalha, velho. Cara, a minha principal dica, e eu acho que é você ter uma quantidade certa de células para fermentação. Então, já começando antes aí, já estou indo para a fermentação, passando pela mostura. Para mim, isso é mais importante do que a própria mostura. Eu, no meu caso, eu tenho um gosto pessoal por cervejas secas. Eu gosto de cervejas secas. Eu tento fazer as minhas Doppelbock secas, não tão açucaradas ou doces. Para mim, são cervejas que acabam enjoando demais. Então, eu gosto disso. É uma característica. E então, a minha dica é fazer essa sacarificação mais baixa. Isso dificilmente você vê um caseiro trabalhando com uma temperatura 61, 62, 63 graus, sempre vai ali no 65, 66, mas esse 62 faz uma diferença na cerveja, é legal, te traz uma secura na cerveja e assim, o corpo dela, ela é uma cerveja de baixo corpo, não existe milagre. Sim, claro. Se você quiser realmente mexer no corpo dela, aí você vai sair um pouco do que é o estilo light beer. Total. Você vai ali, como eu fiz uma low alcohol, que daí eu não usei essa rampa, aí eu usei outros maltes para realmente focar. Eu queria trazer mais uma sensação de corpo, porque ela ia ter muito baixo. Mas essa é uma cerveja para ser assim, é a forma como ela é. Então, você tem que trazer uma secura para ela e, no meu caso, o que eu gosto muito também é trazer o aroma de lúpulo. Eu acho que isso traz uma refrescância para a cerveja e você tem um desafio na hora que você faz essa cerveja, que é para ela não parecer uma American Lager. É para você fugir da American Lager, sendo uma cerveja extremamente leve, parecida, fácil de beber, mas que ela tem uma característica dela. E você só vai conseguir isso com uma refrescância do lúpulo, um frescor na tua cerveja. E então para mim é crucial você ter um aromazinho de lúpulo no final e uma fermentação bem feita. E eu acabei não perguntando, qual é a OG e FG dela? A OG dela 8.8 Plato. Ok, então aí 1035 por aí? 1035 por aí, exatamente. E finaliza em 1.5 Plato, alguma coisa assim. 1006, é isso? 1006, exatamente. 1006, 1007, Pô, bem sequinha mesmo, né? Bem sequinha mesmo. Bem sequinha. Ainda que não seca demais, eu diria eu. A 1006 não é seca demais pra essa cerveja. Cara, na verdade, ela, por isso talvez que ela traga esse sabor a mais nela, sabe? Mas o que eu deixo a levedura trabalhar e tento trabalhar ela o mais seco que posso. Isso é característica da fermentação e não tem muito o que fazer nesse caso aí. Que nem eu falei, é uma cerveja assim, daria para deixar mais seca? Daria, talvez trabalhar mais tempo numa temperatura mais baixa, mas eu acho que não é o caso, sabe? Mais poderia botar enzima exógena, poderia fazer mil... Não. Não vale a pena, não vale. Deixa que ela tá ótima. Faz que nem os alemães fazem lá, faz o troço bonitinho. Eles estão fazendo certo faz uns séculos já, cara. Tem algum motivo. Se deixar nós dois aqui, ferrou, né, Henrique? Não tem mais outra escola. Raul, onde é que o pessoal consegue comprar essa cerveja? No site da Frauenfeld, a gente entrega para o Brasil inteiro. Inclusive, ela tem a assinatura da CRISP. A gente tem três pacotes de assinatura lá. Um deles é da CRISP, tem CRISP, Pils e Experiência Frauenfeld, onde varia todos os meses. As cervejas que vão não são novidades, mas são variadas. E a CRISP está lá. Tá lá a pedidos, porque eu tenho amigos meus e vários conhecidos que falam, cara, eu só tomo essa cerveja, não consigo tomar outra mais. E então eu falei, beleza, vamos fazer uma assinatura da CRISP. Eu até quis fazer porque tem muitas assinaturas aí sempre de cervejas diferentes, mas eu acho que tem cervejas que todo mundo que curte e aprecia uma cerveja precisa ter, sei lá, sempre na geladeira. Eu acho que a CRISP, a Pils, e não seja da Frauenfeld, qualquer cervejaria, mas eu acho que são cervejas que é para você tomar um pouco descontraído, não é aquela coisa para ficar cheirando copo demais, não é aquela coisa, é para você abrir uma lata ou uma garrafa, assistindo um jogo, o esporte que você prefere. Sem medo. Paguei tão caro nessa cerveja, agora eu tenho que degustá-la. Sem medo.
Exatamente, cara. É uma coisa, relaxa, sabe? Toma cerveja num dia quente, hoje Curitiba tava quente pra caramba, toma essa cerveja, transforma o momento num troço tranquilo e não é uma cerveja para você ficar analisando ela. Se você for analisar, você vai encontrar. Ela tá lá para isso também. Mas a escola alemã em si não é para ficar cheirando tanto copo, é para você apreciar aquilo e trazer aquele acolhimento que os estilos te trazem. Ou a refrescância, ou um acolhimento de uma Bock, ou uma Doppelbock, alguma coisa, um calorzinho gostoso. Então é isso aí. Pô, com essa declaração de amor pela escola alemã, não tem muito pra onde ir aqui, né, Raul? Eu queria muito te agradecer. O programa ficou melhor do que eu tava imaginando que ia ficar, principalmente porque tu tá aqui, então eu só faço um pedacinho do programa, né? A pessoa que tá junto comigo, que ela faz grande parte. Tu foi com maestria aqui. Queria te agradecer muito pela tua presença. Gostaria de trazer de novo aqui pra gente falar de outros estilos, pra falar de outras coisas, porque eu acho que se deixar, ficamos falando, né? Essa que é a verdade. Cara, a hora que quiser. Eu brinco que o que eu mais gosto de fazer é ficar falando sobre cerveja e tomando cerveja. Hoje eu não tô tomando, mas gosto de ficar trocando ideias e a gente acha que não, mas sempre aprende muito com esses papos, esse bate-papo aqui, trocar umas ideias é sempre muito, muito bom. Então, a hora que você quiser, Henrique, trazer pra gente falar de outras cervejas, outros estilos, quando quiser, eu tô aí disponível. E é isso, cara. Eu acho que a cerveja a gente não tem que ficar... a gente tem que passar os segredos, entre aspas, e o que a gente aprendeu a fazer para quem está querendo fazer coisa boa, sabe? Total. Não tem que ficar segurando, não tem que ficar bloqueando nada. Por isso que eu não tenho isso. Então, a hora que alguém quiser vir conversar comigo, eu troco ideia, dou dica, falo o que pode estar errado, tento ajudar sempre o máximo para tentar favorecer quem está querendo fazer alguma coisa boa aí. Bom demais. E mirem-se nesse exemplo, pessoas do Brasil inteiro, cervejarias do Brasil inteiro. Mirem-se nesse exemplo. A gente precisa criar novas pessoas que tenham o mesmo tipo de amor e carinho pela cerveja. Isso aí. Gente, nos sigam no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, qualquer agregador. Por favor, se você puder, faça um review. Faz a gente chegar mais longe, para mais pessoas, e isso é importante para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Raul? É isso. Obrigado, Henrique. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.